Nós vamos estudar do capítulo 27, Pedi e obtereis, o item 22, maneira de orar. O dever primordial de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar a sua volta à vida ativa de cada dia, é a prece. Quase todos vós orais, mas quão poucos são os que sabem orar. Que importam ao Senhor as frases que maquinalmente articulais umas às outras, fazendo disso um hábito, um dever que cumpris e que vos pesa como qualquer dever. A prece do cristão, do espírita, seja qual for o seu culto, deve ele dizê-la logo que o espírito haja retomado o jugo da carne. Deve elevar-se aos pés da majestade divina com humildade, com profundeza, num ímpeto de reconhecimento por todos os benefícios recebidos até aquele dia, pela noite transcorrida e durante a qual lhe foi permitido, ainda que sem consciência disso, ir ter com os seus amigos, com os seus guias, para aurir, no contato com eles, mais força e perseverança. Deve ela subir humilde aos pés do Senhor, para lhe recomendar a vossa fraqueza, para lhe suplicar amparo, indulgência e misericórdia. Deve ser profunda, quanto é a vossa alma que tem de elevar-se para o Criador, de transfigurar-se como Jesus no Tabor, a fim de lá chegar nívea e radiosa de esperança e de amor. A vossa prece deve conter o pedido das graças de que necessitais, mas de que necessitais em realidade. Inútil, portanto, pedir ao Senhor que vos abrevie as provas, que vos dê alegrias e riquezas. Rogai-lhe que vos conceda os bens mais preciosos da paciência, da resignação e da fé. Não digais, como o fazem muitos: não vale a pena orar, porquanto Deus não me atende. Que é o que, na maioria dos casos, pedis a Deus. Já vos tendes lembrado de pedir-lhe a vossa melhoria moral? Oh, não, bem poucas vezes o tendes feito. O que preferentemente vos lembrais de pedir é o bom êxito para os vossos empreendimentos terrenos, e haveis com frequência exclamado: Deus não se ocupa conosco. Se se ocupasse, não se verificariam tantas injustiças. Insensatos, ingratos, se descesseis ao fundo da vossa consciência, quase sempre depararíeis em vós mesmos com o ponto de partida dos males de que vos queixais. Pedi, pois, antes de tudo, que vos possais melhorar, e vereis que torrente de graças e de consolações se derramará sobre vós. Deveis orar incessantemente, sem que, para isso, se faça mister, vos recolhais ao vosso oratório ou vos lanceis de joelhos nas praças públicas. A prece do dia é o cumprimento dos vossos deveres, sem exceção de nenhum, qualquer que seja a natureza deles. Não é ato de amor a Deus assistirdes os vossos irmãos numa necessidade moral ou física? Não é ato de reconhecimento o elevardes a Ele o vosso pensamento quando uma felicidade vos advém,
quando evitais um acidente, quando mesmo uma simples contrariedade apenas vos roça a alma, desde que vos não esqueçais de exclamar: sede bendito, meu Pai. Não é ato de contrição o vos humilhardes diante do Supremo Juiz, quando sentis que falistes, ainda que somente por um pensamento fugaz para lhes dizer: perdoai-me, meu Deus, pois pequei, por orgulho, por egoísmo ou por falta de caridade. Dai-me forças para não falir de novo e coragem para a reparação da minha falta. Isso independe das preces regulares da manhã e da noite e dos dias consagrados. Como o vedes, a prece pode ser de todos os instantes, sem nenhuma interrupção acarretar aos vossos trabalhos. Dita assim, ela, ao contrário, os santifica. Tende como certo que um só desses pensamentos, se partir do coração, é mais ouvido pelo vosso Pai Celestial do que as longas orações ditas por hábito, muitas vezes sem causa determinante, e as quais apenas maquinalmente vos chama a hora convencional. Comunicação de Monod, dada em Bordeaux, 1860. Então, nessa bela mensagem desse nosso espírito guia, desse nosso orientador, vem nos, não apenas vem nos concitar a realizarmos as nossas preces, não só diariamente, mas transformarmos os nossos momentos de vida em preces, exercitando também a compreensão e a resignação diante dos desígnios de Deus. Então vamos agora retomar essa comunicação, procurando refletir sobre os pontos importantes que ela nos traz. Então começa assim o nosso orientador. O dever primordial de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar à sua volta a vida ativa de cada dia, é a prece. Então, Monod está aqui nos convidando a realizarmos a nossa prece, logo assim tenhamos retomado a nossa vida consciente aqui, logo tenhamos despertado do sono. E nós sabemos que com a prece não só podemos atrair espíritos elevados, mas principalmente estabelecer uma boa sintonia com eles, criar um clima mental que nos permita estabelecer essa sintonia e que nos ajudará a tomarmos boas resoluções ao longo do nosso dia. Então, ele continua: quase todos vós orais, mas quão poucos são os que sabem orar. Que importam ao Senhor as frases que maquinalmente articulais umas às outras, fazendo disso um hábito, um dever que cumpris e que vos pesa como qualquer dever. Então, me parece, ele nos está concitando a aquisição de um novo hábito, que é o hábito de orarmos assim que nós despertarmos, mas que esse hábito não seja semelhante ao de escovar os dentes, por exemplo. Você levanta, ainda está meio dormindo, vai lá, escova os dentes, faz outra coisa. Quer dizer, a oração exige de nós uma atenção, um cuidado, uma reflexão que não se dão de forma maquinal, automática. Então, não é o cumprimento de um dever, simplesmente. Como lavar os rostos, escovar os dentes, trocar de roupa. Quer dizer, é algo que exige de nós um cuidado maior.
né? Essa oração tem que, de fato, ser um apelo não só da nossa mente, que compreende a importância da oração, mas também do nosso coração, buscando contato com os bons pensamentos, os bons sentimentos, para que nós, então, já nos inclinemos para, para a paciência, para a tolerância, para a reflexão diante dos acontecimentos que irão nos encontrar ao longo do nosso dia, que vão exigir de nós tomadas de posição, né? Então, a chance de nós tomarmos boas resoluções e nos posicionarmos de maneira correta, de maneira salutar, né, de maneira cristã, diante dos desafios que o nosso dia irá nos colocar, é já nos termos preparado desde cedo através da oração, que irá certamente nos colocar aí numa boa sintonia. Então ele continua: a prece do cristão, do espírita, seja qual for o seu culto, deve ele dizê-la logo que o espírito haja retomado o jugo da carne. Deve elevar-se aos pés da majestade divina com humildade, com profundeza, num ímpeto de reconhecimento por todos os benefícios recebidos até aquele dia, pela noite transcorrida e durante a qual lhe foi permitido, ainda que sem consciência disso, ir ter com os seus amigos, com os seus guias, para aurir no contato com eles mais força e perseverança. Então, o Hoje já começa aqui a nos dar orientações acerca da maneira que nós devemos orar. Então, essa oração exige uma postura de humildade e de profundeza para que não seja apenas um ato maquinal e atenda aos objetivos de uma oração, que é nos colocar mais próximos de Deus, nos colocar em sintonia com os bons espíritos, que terão, assim, condição de nos inspirar boas ideias diante da necessidade de tomarmos posição, né, na nossa vida de relação, no nosso trabalho, na nossa família. Então, a humildade, a profundeza e esse ímpeto de reconhecimento, essa gratidão por todos os benefícios recebidos até aquele dia. Então, muitas vezes nós nos encontramos enfrentando provações, né, que nos mortificam, que nos entristecem, que nos desanimam, e nós temos uma tendência a focalizar, né, a concentrar o nosso pensamento nessa situação que nos traz o incômodo, que nos traz o sofrimento, né, e esquecemos, né, dos benefícios que nós estamos recebendo, e de que, muito provavelmente, essa dificuldade pela qual nós estamos passando é fruto de uma necessidade nossa de crescimento. E, é claro, isso não faz com que a situação deixe de ser desafiadora para nós, deixe de trazer dificuldade, mas, compreendendo a necessidade, nós vamos nos concentrar, então, em tirar as melhores lições dessa situação. Então, mesmo diante, né, das dificuldades que a vida nos reserva, às vezes da doença nossa ou de alguma pessoa que nós amamos, diante de algum afastamento, diante das dificuldades financeiras, diante de alguma adversidade que envolva desentendimentos em torno de nós, nós precisamos manter vivo esse sentimento de gratidão a Deus, de compreensão de que, se nós ainda nos encontramos num mundo que nos oferece tantos desafios, que nos coloca tantas adversidades, é porque esse é o mundo de que nós ainda precisamos para o nosso crescimento espiritual. Mas nós mantemos sempre
viva em nós a certeza de que, dado o passo que nós precisamos dar, realizada a evolução que nós precisamos realizar, que essa situação se modificará. Então, é a certeza da bonança após a tempestade. E essa certeza deve acalmar o nosso coração e impedir qualquer sentimento de resignação, qualquer sentimento de revolta. E muitas vezes a nossa revolta não é diretamente dirigida a Deus, mas nos nossos comentários, na maneira pessimista, né, ou inconformada com que nós nos posicionamos diante dos sofrimentos, nós estamos, de algum modo, acusando Deus de injustiça. E isso é muito ruim, isso nos coloca numa sintonia ruim, né? Então, espíritos que não desejam o nosso bem vão se aproveitar desse nosso negativismo, desse nosso pessimismo, para nos influenciar e nos enredar nesse tipo de pensamento, né, que, que com certeza não nos traz coisas boas, né? Então, mesmo diante da adversidade, é importante nós exercitarmos esse sentimento de gratidão. E a prece, o exercício da prece, pode nos ajudar muito nisso. Então, Manu continua aqui dizendo: deve ela, ou seja, a prece que nós estamos realizando, subir humilde aos pés do Senhor, para lhe recomendar a vossa fraqueza, para lhe suplicar amparo, indulgência e misericórdia. Então, é importante também que nós tenhamos clareza dessa nossa indigência, quanto nós ainda somos pequenos, mas não aquele reconhecimento cheio de acomodação, eu sou assim mesmo, não tem jeito, não consigo superar essa dificuldade, perdoar não é para mim, está além das minhas forças, não é isso, não é a admissão da inferioridade, não deve ser um derrotar-se diante dela. Então, reconhecer, puxa, ainda tenho muito trabalho a fazer, mas eu tenho segurança de que Deus me muniu das ferramentas necessárias para vencer essas dificuldades que eu ainda guardo em mim. Então, ao mesmo tempo que nós precisamos enxergar aquilo que em nós ainda exige mudança, aquilo que não é bom, aquilo que precisa ser abandonado, temos que enxergar isso. Por outro lado, não podemos nunca deixar de acreditar nas nossas possibilidades de realizar essas mudanças, certos de que não só Deus quer isso, como uma série de espíritos, irmãos nossos, mais evoluídos que nós, também vibram pelo nosso bem, também anseiam pela nossa regeneração e encontram-se dispostos a nos auxiliar muito, a nos sustentar nas nossas adversidades, nos impelindo a tomarmos boas resoluções que irão nos ajudar, então, a construir um futuro mais isento de sofrimentos, um futuro mais tranquilo, mas que ainda não é agora. Mas essa certeza desse futuro melhor deve nos animar agora diante das nossas provações. Então, ele diz ainda, deve ser profunda, ou seja, não adianta a gente memorizar uma fórmula, por melhor escrita ela tenha sido, por mais perfeita que ela seja, a memorização e repetição de uma fórmula, sem que o nosso coração participe disso, não tem efeito salutar para nós. Então, vai ser o cumprimento de um dever que apenas irá ocupar um momento da nossa existência, mas terá praticamente nenhum reflexo na nossa existência além daquele momento. Então, deve ser profunda, porquanto é a vossa alma que tem de elevar-se para o Criador, de transfigurar-se como Jesus no Tabor, a fim de lá chegar nívea e radiosa de esperança e de amor.
Então, isso parece quase uma contradição. Ao mesmo tempo que ele diz que nós devemos reconhecer a nossa indigência, diz que temos que levar a nossa alma nívea e radiosa. Como é possível isso? Se eu olho para mim e ainda vejo tanta indigência, tanta dificuldade, como eu posso esperar que a minha alma possa elevar-se nívea e radiosa a Deus? Mas Deus sabe das nossas dificuldades, sabe que nós ainda temos muito a melhorarmos, mas Ele já se felicitaria muito de perceber em nós o nosso desejo sincero. E não há como iludir Deus, não há como enganá-lo. Ele tem acesso direto ao nosso coração, ele tem acesso direto à nossa essência última e aos nossos propósitos, às nossas intenções. Então, o que ele espera de nós não é oração apenas de espíritos puros. Nós, os imperfeitos, também podemos orar uma prece que agrade a Deus, porque o que ele quer encontrar em nós é esse propósito firme de nos melhorarmos, esse desejo sincero que se mostra sincero pelos esforços que nós fazemos por domar as nossas más inclinações. Então, acredito que mesmo que ainda trazendo em nós a marca de maus hábitos adquiridos, de imperfeições, né, a percepção da parte de Deus, dessa nossa sinceridade, né, perceber que o móvel da nossa oração é, de fato, o desejo de nos melhorarmos. Isso, me parece, já faz com que nossa alma se apresente nívea e radiosa de esperança e de amor. Porque Deus sabe que, se nós nos colocarmos dessa maneira, a transformação virá necessariamente. Então, se eu olho para mim e digo, mas há tanto tempo eu tenho feito prece, há tanto tempo eu tenho estudado o Espiritismo, eu não consigo mudar, eu estou igual. Então, porque a gente não está tentando de verdade. Porque a tentativa real não vai nos transformar imediatamente em espíritos puros, mas certamente nos fará dar passos nessa direção. Então, se o tempo passa, o tempo passa, o tempo passa, e nenhum passo é dado, significa que as nossas tentativas não estão sendo verdadeiras. Nós estamos dizendo que queremos mudar, mas no fundo, gostamos de ser como somos. Mas até nisso, essa prece sincera pode nos ajudar. Quando nós nos sentirmos fracos diante dos nossos vícios, das nossas imperfeições, sentimos dificuldade de opormos resistências a eles, a prece pode ser um caminho poderoso para nos colocar em sintonias com espíritos que tentarão nos afastar desse clima mental, nos ajudarão a constituir outros bons hábitos. Mas é claro que nós podemos contar com essa ajuda externa, essa ajuda pode ter um efeito importante sobre nós, mas essa ajuda, sem a nossa ajuda própria, não tem efeito. Então, nós temos que ajudar os nossos guias e protetores a nos ajudarem. Então, nós vamos mapeando assim, quais são as armadilhas nas quais eu tenho caído. Assim, quais são as situações que fazem desabrochar em mim as minhas imperfeições, as minhas dificuldades. O que é que me coloca em sintonia direta com aquele homem velho que eu já não gostaria mais que existisse em mim. Esse entendimento pode nos ajudar a criarmos estratégias, a ficarmos vigilantes, atentos, para não cairmos nessas armadilhas, para reconhecermos as armadilhas antes de nós cairmos nelas, para nos precavermos dessas armadilhas. E a oração certamente será um instrumento poderoso nesse sentido. Mas tem que ser a oração realizada da maneira como esse companheiro nosso nos está orientando. Tem que haver profundidade, o nosso coração tem que estar presente. Não pode ser apenas uma repetição de palavras, por mais belas que elas sejam,
por melhor tenha sido a maneira de acomodá-las umas às outras, por mais bonita que ela possa parecer a alguém que a está ouvindo, se o nosso sentimento profundo não estiver nessa oração, se ela não estiver, se essa oração não carregar o nosso mais profundo e sincero desejo de transformação moral, ela será praticamente inútil para nós. Então, Monu continua dizendo: a vossa prece deve conter o pedido das graças de que necessitais, mas de que necessitais em realidade. Quais são as nossas reais necessidades? Então, muitas vezes, nós pedimos a Deus que nos livre de situações das quais, de fato, nós precisamos. E tínhamos esse entendimento antes de encarnarmos. Provavelmente, algumas delas pedidas por nós, ou, pelo menos, aceitas como algo de que necessitamos para o nosso real interesse de espíritos imortais, que é a nossa evolução, o desenvolvimento das virtudes, né? A possibilidade de quitarmos a nossa consciência diante das leis de Deus, pagarmos as nossas dívidas, darmos um passo em direção ao nosso Criador. Muitas vezes a nossa prece, ela traz o desejo de que Deus afaste de nós aquilo que, no fundo, nós precisamos para não cairmos em estagnação, não permanecermos inertes. Então, essas dificuldades, claro, elas não nos agradam, mas nós podemos tirar bons frutos dessas adversidades. Ao passo que aquilo que é o nosso mais profundo interesse, interesse de espíritos imortais que almejam a tranquilidade, a paz, né, a felicidade, o amor, a plenitude, que é a nossa transformação moral, pouca atenção damos a isso nas nossas preces. Então ele diz: inútil, portanto, pedir ao Senhor que vos abrevie as provas, que vos dê alegrias e riquezas. Rogai-lhe que vos conceda os bens mais preciosos da paciência, da resignação e da fé. Então, eu tenho que lidar com uma pessoa difícil, uma pessoa que me traz muitos incômodos. E, de algum modo, no meu coração surge o desejo de que essa pessoa seja afastada da minha vida. Mas, no fundo, esse não é o pedido inteligente. Se essa pessoa me causa problemas e está na minha vida, eu preciso dela. Alguma relação existe aí. Não é, de forma alguma, obra do acaso, porque o acaso não existe. Há um bom motivo para essa pessoa estar na minha vida. Então, o pedido inteligente a fazer é esse. É o da paciência, o da resignação e o da fé. Então, eu devo pedir a Deus paciência para lidar com essa pessoa, como certamente eu exigi de muita gente, provavelmente exijo ainda hoje, que tenham paciência comigo. E mesmo aquele que nos parece uma pessoa ruim, uma pessoa com dificuldade, está destinado à mesma perfeição que nós. E se, porventura, se eventualmente ele se encontra numa condição espiritual inferior à nossa, essa distância é certamente muito pequena e pode ser que amanhã ele venha a dar passos mais largos que os nossos e encontrar-se numa situação melhor. Porque todos nós estamos destinados à perfeição, estamos destinados a nos amarmos uns aos outros, porque somos filhos do mesmo Pai. E que pai não quer que seus filhos se entendam, se compreendam, se amem? Então, ao invés de pedirmos que Deus afaste de nós os problemas que a vida nos apresenta, nós devemos pedir a Deus que nos dê resignação diante desses problemas, que ilumine a nossa mente para encontrarmos os melhores caminhos para lidarmos com esses problemas, que saibamos lidar de forma inteligente, de forma equilibrada,
mas raramente é o que nós pedimos. Então, nós queremos que Deus transforme o mundo à nossa volta para que ele se adeque à nossa condição. Mas nós raramente estamos dispostos a reformar o nosso interior para conseguirmos viver nesse mundo com tranquilidade, ou pelo menos com a cabeça erguida, crentes de que um futuro melhor nos aguarda quando nós nos resignamos à vontade de Deus e fazemos a sua vontade. Não digais, como o fazem muitos, não vale a pena orar, porquanto Deus não me atende, que é o que na maioria dos casos pedis a Deus. Então, de fato, eu acredito que Deus muitas vezes não atenda pedidos feitos em orações. Por quê? Porque Deus nos ama, quer o nosso bem. Então, ele não irá atender a pedidos que ele sabe que não contribuirão para a nossa felicidade. Pelo contrário, que nos manterão mais tempo afastados dela. Então, a questão não é de se Deus está ou não disposto a nos atender. A questão é aprender o que nós devemos pedir a Deus, que tipo de pedido merece ser atendido, porque atende às nossas reais necessidades. Ele diz que é o que na maioria dos casos pedis a Deus. Já vos tende lembrado de pedir-lhe a vossa melhoria moral? Oh, não. Bem poucas vezes o tendes feito. O que preferentemente vos lembrais de pedir é o bom êxito para os vossos empreendimentos terrenos. E haveis com frequência exclamado: Deus não se ocupa conosco. Se se ocupasse, não se verificariam tantas injustiças. Insensatos, ingratos, se descesseis ao fundo da vossa consciência, quase sempre depararíeis em vós mesmos com o ponto de partida dos males de que vos queixais. Mas isso é muito incômodo. É muito mais confortável acreditar que o motivo dos nossos sofrimentos está fora de nós. Está num mundo perturbado, está em pessoas egoístas, em pessoas cruéis, não em nós. Culpa do nosso sofrimento tem que ser do outro, para eu poder reclamar dele, e ao mesmo tempo para me manter na inércia. Porque se a culpa é do outro, o que eu posso fazer? Mas isso, se nos coloca numa posição mais confortável, não resolve o nosso problema real. O nosso problema não é estarmos no mundo que nós estamos com as pessoas que convivem conosco. Nós temos visto, temos tido a possibilidade de conhecer e de ouvir falar de pessoas que enfrentaram adversidades maiores do que as nossas e mantiveram-se serenas, mantiveram-se equilibradas. Então, por exemplo, o pessoal da Mocidade, me parece, agora acabaram de ler o livro Renúncia, né, nas leituras de terça-feira. Né, eu sei porque as minhas filhas aqui em casa acompanharam esse trabalho maravilhoso. E quem conhece a história da Alcione sabe o quanto de adversidade aquela jovem enfrentou na vida, o quanto de sofrimento, o mundo cruel que ela teve que enfrentar, com que ela teve que lidar, e a adversidade dentro do seu próprio lar, né, junto das pessoas mais próximas, dos espíritos que ela mais amava. E, no entanto, nós vemos ali uma pessoa sempre serena, de cabeça erguida, avançando e servindo e amando e ajudando tanto quanto possível as pessoas à sua volta, mesmo aquelas que eram a fonte das suas adversidades.
Então, nós vemos que esse estado de plenitude, de tranquilidade, é claro que os espíritos evoluem e passam a merecer mundos melhores, mas o motivo da felicidade não está no mundo em que ele se encontra, não está nas condições exteriores, né? Porque um espírito desse pode encarnar aqui no nosso mundo cheio de problemas, cheio de dificuldades, e manter-se equilibrado, manter-se sereno e até mesmo grato a Deus, né? E, por que não dizer, feliz, não de uma felicidade, né, exuberante, mas uma felicidade tranquila, uma felicidade serena, felicidade que tem aquele que cumpre a vontade de Deus. Então, nós precisamos atentar para esses bons exemplos e procurar segui-los. Deus não vai mudar o mundo para se adequar aos nossos anseios. Nós é que precisamos melhorar para construirmos e merecermos um mundo melhor. Então, é lícito nós pedirmos, né, a melhora de um ente querido que se encontra doente. É lícito nós pedirmos que um emprego surja para um pai de família que se encontra sem condições de sustentar a sua família. É lícito nós pedirmos isso, se for o nosso caso também, a nossa situação. Que Deus nos ajude na resolução também dos problemas materiais que podem surgir na nossa existência. Mas esse não deve ser o foco. Nós devemos, acima de tudo, nos colocarmos como Cristo nos ensinou na oração dominical, nos colocarmos submissos à vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é que nós sejamos felizes. E Ele sabe o modo disso acontecer, muito melhor do que nós. Então, muitas vezes nós percebemos crianças, filhos que desenvolvem esse tipo de confiança com relação aos pais. Eles não têm ainda uma compreensão clara da vida, dos perigos que ela reserva, e às vezes desejam coisas que seus pais proíbem. Mas quando a criança tem essa confiança, ela se resigna, ela não fica chateada com os pais, ela entende, puxa, eu queria isso, mas se meu pai está dizendo que não, deve ser melhor não, e tudo bem. Nem sempre as crianças e jovens têm essa maturidade, mas às vezes a gente percebe isso. Mas nós não devemos agir como crianças espirituais, nós devemos ter a consciência de que, mesmo que não esteja tudo claro para nós acerca dos sofrimentos que a vida nos reserva, está claro para Deus. E se Ele permite que aconteçam as coisas que estão acontecendo, isso tem um sentido, tem uma justiça, e nós podemos tirar algo bom disso. Então, o Espírito continua. Pedi, pois, antes de tudo, que vos possais melhorar, e vereis que torrente de graças e de consolações se derramará sobre vós. Isso é algo realmente impressionante. Mesmo diante de uma situação que está nos angustiando, que nos está fazendo sofrer, às vezes você abre uma página do Emmanuel, lê essa página procurando compreender a essência da mensagem de coração. Termina essa, leva a Deus um pensamento, reconhecendo a sua indigência e pedindo a Deus que te sustente, que te dê forças para superar as suas dificuldades sem revoltas. E aí você termina a sua prece. E em torno de você, absolutamente nada mudou. O seu problema continua igual, mas você está completamente diferente diante. Então, a angústia que você sentia e atribuía ao problema desaparece. O problema continua lá, mas o desespero, a angústia desaparece. Porque nós
nos fortalecemos. A fé, que representa essa espécie de intuição do futuro bom que nos almeja, nos enche o coração de esperança. Essa esperança nos consola. Esse consolo nos deixa mais serenos e mais tranquilos. E mais tranquilos, nós conseguimos alinhavar soluções melhores para os nossos problemas. Então, a prece é realmente algo que nós raramente conseguimos mensurar a importância, mas que pode ter efeito muito grande sobre nós. Ela não realiza nada visível, né? Você não vê uma coisa se transformando, mudando de cor, ou sente uma coisa esfriando ou esquentando. Não é um efeito físico, mas o efeito espiritual é muito grande. A mudança do sentimento é enorme, né? E isso deve ser utilizado por nós. Nós não podemos conhecer uma ferramenta poderosa dessa e não lançarmos mão dela. Então, Manu continua nos concitando: deveis orar incessantemente, sem que para isso se faça mister, vos recolhais ao vosso oratório ou vos lanceis de joelhos nas praças públicas. A prece do dia é o cumprimento dos vossos deveres. Então, além dessa prece de se recolher a um canto silencioso, né, íntimo, onde você vai elevar o seu pensamento a Deus, formulando pensamentos, né, palavras, encadeando pensamentos e unindo a esses pensamentos sentimentos, cumprirmos os nossos deveres, atendermos às necessidades dos nossos irmãos, servirmos aqueles que aparecem no nosso caminho, são maneiras de orar. Ele diz: não é ato de amor a Deus assistirdes os vossos irmãos numa necessidade moral ou física? Não é ato de reconhecimento elevardes a ele o vosso pensamento quando uma felicidade vos advém? Quando evitais um acidente? Quando mesmo uma simples contrariedade apenas vos roça a alma? Desde que vos não esqueçais de exclamar: sede bendito, meu Pai. Não é ato de contrição vos humilhardes diante do Supremo Juiz quando sentis que falistes, ainda que somente por um pensamento fugaz, para lhe dizerdes: perdoai-me, meu Deus, pois pequei, por orgulho, por egoísmo ou por falta de caridade. Dai-me forças para não falir de novo e coragem para a reparação da minha falta. Então, é essa a prece que Deus quer ouvir de nós. Essa percepção das nossas necessidades, mas esse desejo sincero de transformação moral. Isso independe das preces regulares da manhã e da noite dos dias consagrados. Não está dizendo que independe, que é um ou outro. Que nós podemos fazer uma coisa, mas também devemos fazer a outra. Podemos, logo ao despertarmos, fazermos a nossa prece, ou fazemos a nossa prece antes de dormir, fazemos as nossas preces nas nossas reuniões de estudo, na evangelização. Mas também podemos realizar essas preces que se dão através das nossas ações, da nossa vida de relação, no contato com o próximo, na maneira como nós nos resignamos diante das provações que a vida nos reserva, na maneira como nós demonstramos a nossa confiança de que Deus nos assiste, de que Deus acompanha a nossa existência com interesse em que nós nos tornemos melhores e mais felizes. Como vedes, a prece pode ser de todos os instantes, sem nenhuma interrupção acarretar aos vossos trabalhos. Dita assim, ela, ao contrário, os santifica. Então, nós vemos que a prece, ela pode ser mesmo uma postura nossa diante da vida. O modo como nós reagimos às situações. Não só o modo como nos precavemos e nos colocamos atentos diante das ciladas que nos levariam a quedas, que nos aproximariam das nossas tentações e nos escravizariam a elas, como também a maneira como nós reagimos às ofensas, como nós reagimos às adversidades, demonstrando a nossa confiança e resignação a Deus,
tende como certo que um só desses pensamentos, se partir do coração, é mais ouvido pelo vosso Pai Celestial do que as longas orações ditas por hábito, muitas vezes sem causa determinante, e as quais apenas maquinalmente os chama a hora convencional. Então, a prece não pode ocorrer sem uma causa determinante, e essa causa deve ser o nosso desejo ardente do bem, bem para os outros e bem para nós, mas bem que significa uma transformação moral. Significa o esforço por abandonarmos os nossos maus hábitos, os nossos vícios, as nossas imperfeições, e de fazermos crescer em nós as virtudes que Deus depositou na nossa consciência, no nosso eu profundo, e que resultarão na nossa felicidade, no nosso encontro com o Pai, na nossa compreensão de Deus e na nossa vida em harmonia com a sua vontade. Então, vamos elevar agora os nossos pensamentos, vamos pensar em todas as pessoas que nós desejamos beneficiar, todos os nossos companheiros que se encontram doentes, que se encontram sofrendo privações de ordem física e moral, mas vamos pensar mais ainda nos nossos irmãos equivocados, nossos irmãos que se encontram ainda servindo ao mal, servindo às suas paixões, servindo aos seus vícios, servindo ao ódio, ao egoísmo. Então, que nossos pensamentos unidos possam alcançar espíritos bons, que certamente se acercam de nós agora, que desejam o nosso bem, e unidos aos pensamentos deles, possam encontrar irmãos nossos em sofrimento e trazer-lhes algum alívio, mas também trazer-lhes uma incitação a que se inclinem para a transformação moral, único caminho para a construção da nossa verdadeira felicidade.